Entenda por que Europa não encerrou completamente compra de petróleo russo. Apesar de ter sido bastante unida nas medidas de repressão à Rússia, embargo aos oleodutos causam discordância entre os membros da União Europeia. Usina de diesel no campo petrolífero de Yarakta, na Rússia. Os principais, Os principais líderes da União Europeia concordaram nesta terça-feira de 31 com o novo pacote de sanções contra a Rússia, o qual envolve a proibição de compra de petróleo russo por países do bloco. Isso abrange imediatamente mais de 2/3 das importações de petróleo vindo da Rússia, cortando uma enorme fonte de financiamento para sua máquina de guerra, escreveu o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no Twitter. Os líderes também concordam em vetar o maior banco russo, o Sberbank, do sistema SWIFT, e proibir mais 3 emissoras estatais russas, acrescentou. O que impediu a Europa de bloquear 100% da compra de petróleo? O principal requisito para que um pacote de sanções seja aprovado é que os 27 países membros cheguem em um consenso. Premier da Hungria Viktor Orbán em pronunciamento em 3 de abril de 2022. Durante as conversas, a Hungria foi um dos principais países a expor contrapontos e garantir que não conseguiria cortar totalmente a compra nesse momento. Por conta disso, os países envolvidos recuaram nas suas propostas. Alemanha e Polônia se comprometeram a zerar a compra até o final do ano. Com isso, se confirme, Europa como um todo chegará a aproximadamente 90% de bloqueio. Ucrânia agradeceu o apoio. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia agradeceu a intenção dos líderes da União Europeia e disse que o movimento vai fazer com que a máquina militar russa não receba dezenas de bilhões de dólares. Por outro lado, o comunicado lamenta a posição húngara diante das negociações. A expectativa ucraniana é de que isso tire dezenas de milhares de dólares dos cofres russos. Virão mais sanções? Emmanuel Macron, presidente da França, durante discurso depois do encontro com líderes da União Europeia. O presidente francês Emmanuel Macron disse que após um sexto pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, nada pode ser descartado em termos de relações adicionais nas próximas semanas. Falando a repórteres após a cúpula da União Europeia em Bruxelas, ele também disse esperar que nos próximos dias e semanas um acordo com a Rússia possa ser encontrado para as exportações de alimentos ucranianos, dizendo que as recentes conversas entre os presidentes russos e turcos sobre o assunto foram um sinal positivo.